antes que o primeiro império caísse, antes que o primeiro homem respirasse. Esse livro já estava lá, guardando a história de tudo o que foi e tudo o que será. Desde o início dos tempos, a humanidade busca respostas. Quem somos? Por que existimos? E o que há além da morte? A Bíblia, um livro antigo, muitas vezes esquecido na estante, contém a maior história já contada. Uma história de amor, queda e redenção, e um guião de como viver em paz em uma terra cheia de conflitos. Hoje você vai ver o que talvez nunca tenha percebido. A Bíblia como uma única narrativa. Do Gênesis ao Apocalipse. Capítulo 1, o começo de tudo. No princípio, só existia Deus, sem tempo, sem matéria, sem som, apenas Ele. Então o Criador disse: haja luz. E a luz rompeu o vazio. Montanhas surgiram, oceanos se formaram, estrelas começaram a dançar no céu. E por fim, o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Adão e Eva, livres, puros, perfeitos. Mas o amor exige escolha. E diante da escolha, veio a queda. A serpente sussurrou para Eva. A Eva cedeu. E então a confiança se quebrou. E o pecado entrou no mundo. A criação perfeita foi corrompida. Mas mesmo assim, Deus prometeu esperança, que um dia viria alguém para esmagar o mal. Capítulo 2. O dilúvio. Naquela época a terra se encheu de violência. O coração humano se afastou completamente de Deus. Mas havia um homem íntegro, Noé, justo. Deus o escolheu para salvar o que restava da criação. Enquanto o mundo zombava, Noé construiu uma arca. Uma arca que seria a porta da salvação. A chuva veio, os mares subiram e tudo foi coberto. Mas a arca flutuava sobre as águas. E quando o arco-íris surgiu, Deus fez uma aliança. Nunca mais destruirei a terra assim. A arca não era apenas um barco. Era um símbolo da graça. Capítulo 3, Abraão e a promessa. Deus chamou um homem, Abraão, e disse: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Ele partiu, sem saber para onde ia, mas com uma certeza: Deus é fiel. Deus lhe prometeu uma descendência incontável, como as estrelas do céu. Anos depois, no Monte Moriá, Abraão levantou o cutelo, pronto para entregar seu filho. Mas Deus proveu o cordeiro. Naquele dia, não foi apenas Isaque que foi salvo, foi o plano da redenção, que foi revelado. Capítulo 4. Moisés e a libertação. O povo de Deus se tornou escravo no Egito, e Deus levantou um libertador, Moisés. No deserto, uma sarça ardia, mas não se consumia, e Deus falou: eu sou o que sou. Moisés enfrentou Faraó. O Nilo virou sangue. A noite caiu sobre o Egito, mas o sangue do cordeiro nas portas trouxe salvação aos que creram. O mar se abriu. O povo passou, e a escravidão ficou para trás. Mas a liberdade verdadeira ainda estava por vir. Capítulo 5. O reino e os profetas. Deus fez alianças. Reis se levantaram. Profetas falaram. Davi recebeu a promessa de um trono eterno. Isaías anunciou um servo sofredor. Daniel viu reinos caírem e o reino de Deus prevalecer. Mas o povo continuou se afastando, até que o céu ficou em silêncio. 400 anos, sem uma palavra, sem um profeta. Até que o silêncio foi quebrado. Capítulo 6. Jesus. O Verbo se fez carne em uma noite comum. Nasceu o extraordinário, num estábulo simples. O Deus eterno se fez homem, Jesus. Ele curou enfermos, libertou cativos, acolheu os rejeitados. Mas veio com um propósito maior: morrer. Por amor, na cruz, o Criador foi pendurado na criação. E quando disse está consumado, o universo inteiro entendeu. O véu se rasgou, a morte foi vencida e a esperança renasceu. 3 dias depois, o túmulo estava vazio e a vida triunfou sobre a morte. Capítulo 7. A Igreja e o Espírito. Então veio o Espírito Santo, um vento impetuoso.
línguas de fogo e corações incendiados. Homens comuns tornaram-se testemunhas. Mulheres simples tornaram-se mensageiras. E a igreja nasceu. Nem prisões, nem impérios puderam detê-la, porque o poder de Deus agora habitava dentro de nós. De Jerusalém a Roma, de aldeias pequenas até os confins da terra, o evangelho se espalhou. Cartas foram escritas, vidas foram transformadas. Homens e mulheres entregaram tudo, por amor àquele que deu tudo. E por causa deles, essa história chegou até nós. Capítulo 9. O Apocalipse. O apóstolo João, exilado em Patmos, teve uma visão. O céu se abriu e ele viu o trono. E diante dele, o Cordeiro. Selos foram abertos, trombetas soaram. O mal foi julgado e então o Cordeiro venceu. A Nova Jerusalém desceu. Luz sem fim, dor nenhuma. Deus habitando com os homens e novamente a eternidade, e assim a história se completa. Do Éden ao reino, o Deus que criou o homem voltará a caminhar com ele. Não haverá mais lágrimas, nem morte, nem saudade. A eternidade começa e nunca mais termina, porque no fim de tudo, essa não é apenas a história da Bíblia, é a sua história. Se essa história falou com você, inscreva-se e caminhe conosco. Aqui no Entre Linhas da Bíblia, cada episódio revela um novo capítulo do plano de Deus.